Salve Maria Santíssima, eu sou a Adriana Bezerra e hoje eu vou te dar 3 dicas de leituras que vão ajudar você a encontrar a salvação, que vão te ajudar, que vão conduzir a tua vida nessa caminhada, para que você consiga alcançar a graça da salvação e viver melhor a santidade. O primeiro livro, ele me foi indicado pelo próprio Jesus. Eu tenho uma história, já contei aqui outras vezes, várias vezes eu conto a minha história pessoal com esse livro. E eu tenho também uma história de direção espiritual. Eu não tenho diretor espiritual. A minha direção espiritual, ela se faz por via das leituras. Então, sempre em algum momento de dificuldade da minha vida e que Deus precisa me dar orientações, Ele me indica livros que são muito importantes para aquele momento em que eu estou vivendo, porque eles trazem as soluções das minhas angústias, das minhas tribulações, ou seja, dos problemas que eu estou enfrentando naquele momento. Então, os livros que são indicados, e eu selecionei aqui 3 que vão ajudar a encontrar a salvação, a viver bem, né, a vida, essa vida, para que a gente possa chegar na eternidade. Mas existem outros livros que depois eu vou ter a oportunidade também de trazer para vocês a indicação, que foram livros que vieram em momentos de muita noite escura na minha vida e que trouxeram a luz que eu esperava, né? Então, são bons livros verdadeiramente. Então, eu tenho essa história, né, de direção. Não tenho diretor espiritual, fica muito complicado conseguir um diretor espiritual, né? Então, fazer essa direção é complicado. Eu recebo as direções por meio das leituras, onde Deus fala muito comigo por meio delas. Então, o primeiro livro é esse aqui, que é a Preparação para a Morte, de Santa Afonso Maria de Ligório, né? Que é teólogo e é um grande santo, né? Escreveu esse livro e foi um momento de oração que esse livro veio para mim da seguinte forma. Já fazem, eu costumo datar os meus livros. Nesse aqui eu datei, escrevi muita coisa. Ultimamente eu não tenho datado os livros, né? Que eu também não tenho tido muito tempo. Mas esse aqui foi em 2020, né? Na época da pandemia. Foi uma época de muito complicado, onde tudo estava fechado, onde as pessoas estavam apostatando, as igrejas estavam fechadas. Eu estava em um momento de oração com Deus e o Senhor me disse muitas coisas, e Ele me falou especialmente naquele momento de oração sobre o tempo, a respeito do tempo, e me falou da importância do tempo, como o tempo é precioso, como empregar o meu tempo. E quando eu saí da oração, eu tive a impressão, eu saí com essa frase: eu preciso me preparar para a morte. Porque aquela reflexão que Deus fez comigo naquele momento me fez perceber o valor do tempo e que nós seremos julgados pelo tempo que nós perdemos. Ou seja, todo o nosso tempo, o nosso juízo, o nosso julgamento vai ser ali observado por Deus e vai ser julgado por Ele. Então, com que você está gastando o seu tempo? Com coisas fúteis, com coisas inúteis? Você está empregando o teu tempo no conhecimento da verdade, no estudo da doutrina, na leitura da palavra, né, nas boas obras, nas mortificações? Como você está gastando o tempo livre que você tem, né? E aí veio esse livro como resposta da minha oração. Eu tinha saído da oração com esse pensamento, né? Eu preciso me preparar para a morte. No dia seguinte, eu abri a página do Facebook e vi um anúncio do Centro Dom Bosco com a foto desse livro, e o nome do livro é Preparação para a Morte. E aí eu disse: meu Deus, eu não conhecia Santa Afonso Maria de Ligório, eu não conhecia esse livro. E aí, naquele momento, eu vi que Deus estava realmente me pedindo essa preparação. E esse livro, ele vai falar justamente... Gente, esse livro ele é muito bom. Eu cresci muito na graça com esse livro. Eu fiz muitos progressos espirituais, muitos progressos na graça, porque eu consegui colocar em prática tudo que o livro trazia. E ele traz, Santo Afonso, ele vai fazendo as reflexões dele, ele vai refletindo, vai nos fazendo refletir sobre a morte, sobre a nossa vida de pecado, e ele vai depois, na segunda parte, no segundo ponto do livro, ele vai justamente colocar uma oração, e a oração dele nos faz entrar nesse sentimento, nos faz abrir o coração. E eu lembro que quando eu li esse livro aqui, eu tive a oportunidade de fazer
uma grande confissão, ou seja, uma confissão geral. Foi a primeira vez que eu fiz uma confissão geral, porque ele ia me dando aqui a forma, o jeito de fazer, o jeitinho certo, né? Então eu fiz uma grande confissão. E aí eu lembro que assim que a igreja reabriu, assim que a gente pôde novamente voltar aos sacramentos, eu fui fazer a minha confissão, né? Fui fazer a minha, eu lembro que era uma época de quaresma, se eu não estou enganada, e aí eu consegui fazer uma boa confissão, fiz um bom exame de consciência, eu consegui lembrar dos pecados da minha infância, os pecados da minha adolescência, os pecados da vida adulta e os pecados atuais, né? E fiz essa confissão geral. E no período que eu fazia, eu tenho um vídeo aqui, eu vou deixar o card aqui em cima. Eu tenho um vídeo aqui já no canal que fala justamente como fazer um bom exame de consciência. E aí eu vou ensinando esse método que eu aprendi nesse período aqui, né? Que eu tô falando pra vocês de quando eu li esse livro, de quando eu comprei esse livro lá no Centro Dom Bosco. E aí eu colhi muitas graças, porque eu passei assim uma semana, eu dediquei uma semana para cada tempo da minha vida. E aí eu, nesse período onde eu ia rezando para lembrar dos meus pecados da infância, da adolescência, eu ia ali colocando as minhas mortificações, fazendo as minhas penitências para ir expiando aqueles pecados. Isso nos ajuda a remover as penas temporais. Isso é muito importante. Então esse livro, gente, eu super recomendo. É uma boa dica, né? Ele nos ajuda a viver bem a vida presente. Não adianta chegar no final da vida, não adianta chegar na hora da morte e esperar uma conversão em extremos, porque pode ser que essa graça nunca aconteça. Como ele mesmo fala aqui nesse livro, Santo Afonso mesmo diz, ele vai falar assim, olha, Deus não é obrigado a dar a você uma graça de conversão em extremos. Se você passou a sua vida inteira desperdiçando as graças atuais que Deus te mandava para que você voltasse à conversão. Então, esse livro é muito bom. Segunda dica que eu tenho para dar para vocês é esse aqui. Gente, esse livro também é um amor. Assim, foi um vídeo que faz meu coração aquecer e bater mais forte, que é o livro O Homem e a Eternidade, do Padre Garrigou Lagrange, que é um grande teólogo, assim, sem comentários. Esse livro veio também em outro momento da minha vida, de muita tribulação, né, de muita noite escura, de muita perseguição, onde eu estava sendo tentada contra a fé, né? E aí Deus manda esse livro, eu vou na livraria, eu saio de casa, no meio das minhas preocupações, eu já vejo quando esse livro aqui, né? Esse livro já é de 2021. Então, eu saio das minhas ocupações e vou no centro da cidade de Fortaleza. E lá eu entro na loja, na livraria e vejo lá, encontro esse livro e compro. Desculpa, eu vejo esse livro e aí depois acontece muitas coisas, eu começo a ser provado na minha fé, eu vi o livro lá. E depois eu compro esse livro na Amazon, depois eu vou ler, procurar saber do que se trata, e aí eu vou comprar o livro na Amazon, e esse livro é uma grande resposta para as tribulações que eu estava enfrentando, grandes respostas da fé, vai esclarecer muito sobre a fé para mim, né? Especialmente naquilo que eu estava vivendo de tribulação naquele momento, né? Vai ser assim uma luz na escuridão mesmo. Então eu fiz uma ótima leitura. Nesse período eu consegui uma contrição perfeita, várias contrições perfeitas. Eu lembro de ter por várias vezes chorado fazendo a leitura desse livro, chorado pelos meus pecados, né? Foi algo assim, para mim, eu fiz um progresso muito grande espiritualmente, porque Deus foi revelando. Eu estava vivendo uma provação contra a fé que colocava minha alma em risco, e esse livro me ajudou muito. Esse livro, ele trata dos novíssimos, por isso é importante que você leia. Ele começa com a introdução falando da profundidade da alma, né, de como Deus se relaciona com nossa alma, e também fala da vida presente. E aí depois, em seguida, ele vai falar na segunda parte sobre a morte e o julgamento. Isso aqui foi muito esclarecedor. Ele fala sobre morte e julgamento. Ele vai falar sobre as conversões em extremos, que eu acabei de falar para vocês aqui, né, do livro anterior. Ele vai falar do juízo particular. E ele vai falar de como se dá o juízo particular. Ele fala ainda de como vai ser
o juiz universal, ele vai nos explicar o que são as penas temporais. Isso também eu não tinha muito claro ainda, e foi importante para mim fazer essa leitura, porque eu não sabia o que eram as penas temporais, que são aquelas penas que você deve pagar no purgatório. E aí, a partir disso, eu comecei a viver muito melhor, né, a minha vida, a viver melhor o sacramento da penitência, né, a pagar as penas, as penitências dadas na minha confissão, e aprendi a me confessar bem, por conta da leitura desse livro. Então, são livros muito preciosos, são livros que são importantes, que nos abrem as portas do céu, nos abrem as portas da eternidade. Muitos dos cristãos católicos acabam se perdendo porque não tem quem conduza na caminhada, não tem uma direção espiritual. Hoje em dia não é fácil você encontrar um bom diretor espiritual. Tendo em vista essa crise que o clero está passando, então, meu Deus, misericórdia, um péssimo diretor espiritual pode colocar tua alma no inferno. Então, é importante que você leia bons livros, é importante que você tenha esse hábito da cultura, esse hábito da leitura, né? Essa cultura religiosa. Então, essa é a dica. Se você não encontrar um bom sacerdote, um santo sacerdote na sua cidade, que te conduza nessa direção espiritual, não deixe de comprar bons livros para se formar, espiritualmente falando. Ou seja, não deixe de fazer boas leituras, porque elas trazem, especialmente bons teólogos, né? Eles trazem ali o cerne da doutrina. E tenha certeza, se você se baseia pelo que diz, o que ensina a doutrina da igreja, se você se baseia o que diz o catecismo da igreja católica, se você seguir nessa direção, você não vai se perder. Por isso que Deus sempre usa, né, do recurso do livro, da leitura, me indica livros, né, me manda comprar livros, tais livros. O Senhor chega e fala, compra livro tal, para que Ele possa me conduzir, né, fazer essa direção espiritual. Terceira dica é um livro também que eu amo. Foi um livro que eu amei fazer a leitura e veio em outro momento, de uma outra aprovação. Deixa eu ver de quando é o ano aqui que eu comprei. Esse também foi de 2021. Deixa eu ver aqui só. Eu comprei esse aqui em junho e esse aqui eu comprei em julho. Então, esse foi o livro anterior a esse, mas é o último livro, a última dica pra gente chegar no céu, tá bom? A Arte de Bem Morrer, de São Roberto Bellarmino. São Roberto Bellarmino, eu não tenho o que falar dele, desse santo. É um ótimo guia espiritual. Ele vai nos ensinar a arte realmente de bem morrer. Ele vai falar do pecado, ele vai falar da salvação, ele vai falar dos sacramentos, ele vai falar... ele vai trazer alguns exemplos. Eu lembro que quando eu fiz a leitura desse livro, ele trouxe alguns exemplos de que ele tinha experienciado na vida dele, né, com pessoas que estavam ali na hora da morte, com agonizantes, pessoas que recusaram no último momento, né, recusaram o sacerdote. Eu lembro que ele falou o exemplo de uma pessoa rica e muito orgulhosa, né, que tinha vivido todos os pecados e não se arrependeu na hora da morte. Ofereceram ele o sacramento da extrema-unção e essa pessoa não se arrependeu e recusou na hora da morte os sacramentos, recusou a reconciliação com Deus. E aí a gente entende, a igreja entende nesses casos que essa pessoa está no inferno, né? Então ele fala justamente isso. E esse terceiro livro veio num momento também onde eu estava com muitas dúvidas na minha fé, com muitas dúvidas quanto aquilo que eu estava vivendo, mas também aquilo que a igreja ensinava, né, por conta da apostasia, por conta dessa confusão que está sendo feita dentro da igreja. Eu passei por um momento também, uma noite escura muito grande, acho que foi bem seguido desse, né, foram duas respostas que
eram momentos, eram a mesma tribulação, e Deus só trouxe esse aqui veio complementar essa outra, especialmente porque nesse, eu lembro que aqui ele fala do juízo particular muito mais detalhadamente do que o juízo universal, mas aqui ele fala de um modo muito mais claro sobre o juízo universal, então foi o complemento do primeiro livro que eu comprei, entende? Então Deus foi me dando as respostas que eu esperava, justamente pelas leituras, e esse livro, ele trata né, dos novíssimos também, mas ele dá detalhes, ele dá experiências práticas, coisas que o próprio São Roberto Bellarmino viveu, que aconteceram, fatos que aconteceram na época dele, e ele pôde trazer para exemplificar no livro. Então, são livros de muito, eu tenho muito amor, né? E de muito fácil entendimento, eu tenho muito amor por esses livros. São livros simples, mas são livros cheios, né, de uma grandeza, de uma riqueza espiritual. Esse livro, quando eu li, gente, esse livro do Garganta Grande, quando eu li, meu coração se dilatava, eu conseguia me levar em oração, mesmo só fazendo a leitura, porque Deus estava presente no livro. Parece que o autor, quando escreveu, estava tão cheio do Espírito Santo que ele ia escrevendo, e você ia abrindo a sua alma para Deus. E você conseguia fazer uma elevação, e eu lembro que eu entrava em oração e começava a rezar, e conversava com Deus, e lia o livro e conversava com Deus, e ali era eu e Deus e a leitura. E foi um momento de grande progresso espiritual na minha vida, eu fiz muito progresso com ele. Então fica aí essas 3 dicas. Tem outros livros também que eu quero trazer em um outro momento para mostrar para vocês, mas que são livros sobre doutrina, mas que também vieram me ajudar no progresso espiritual. Então depois eu faço um próximo vídeo para a gente falar sobre doutrina. Que Deus abençoe vocês. Se você ficou até o final, faz a sua inscrição no canal, se você me ajuda a crescer, ajuda esse canal a crescer, deixa o like, qualifica o conteúdo, e até a próxima. Salve Maria Santíssima.